Boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui, trazendo a reflexão que, conforme faz, força a gente a estudar. E é sempre bom ter um motivo para motivar outros a estudar também. Então, a reflexão de hoje, já apareceu o primeiro spoiler aqui, né? Porque o título que foi anunciado não falava. O primeiro spoiler é aqui. Nós vamos falar um pouquinho de felicidade, né? Mas antes disso, eu queria agradecer também, primeiramente a Deus e aos mentores da casa. Em nome de todos nós aqui, agradecer aos nossos anjos guardiões que nos permitiram estar aqui hoje. Se a gente pensar no nosso trajeto de casa até aqui, as dificuldades que a gente tem, isso por si só já é um motivo para a gente agradecer de joelho, né? Com o mundo doido que está aí fora. Então, me permitam agradecer em nome de todos nós aqui, a cada um dos nossos anjos guardiões aqui, tá? Oportunidade de estarmos aqui hoje. Então, felicidade é o tema de hoje. Felicidade é um tema muito abstrato, é um tema muito subjetivo, é um tema muito dependente de cada um. Se eu perguntar para cada um que está aqui hoje, define felicidade, cada um, eu tenho certeza que cada um vai dar uma resposta diferente. Por quê? Porque nós somos espíritos individuais, a gente não é coletivo. A gente já deixou de ser coletivo, pensar em termos assim, nós somos individuais, espíritos individuais. E cada um tem um critério de felicidade. E o critério de felicidade, ele varia não só de cada pessoa, como dentro da própria pessoa varia do tempo e da localização. Já pararam para pensar nisso? No Brasil, se é quem foi o Brasil, lá nós temos uma felicidade diferente do que a gente tem aqui. Quando a gente era mais jovem, a felicidade era outra do que a gente tem hoje, né? Então é um conceito muito relativo, muito abstrato. E qual é a chave da felicidade? A chave da felicidade tem duas coisas que, desde que o homem vive em sociedade, duas coisas ele procura desde sei lá quando. Uma é a chave da felicidade, a outra é elegir da juventude. E até hoje a gente não achou isso aqui. Por quê? Porque a nossa busca é externa. Então, em função da gente saber que se a busca é externa a gente não acha, não adianta a gente querer achar um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Onde é que a gente vai buscar essa felicidade? Segundo spoiler do dia. É a busca do autoconhecimento. A busca do autoconhecimento vai nos dar essa possibilidade da gente tentar encontrar a nossa chave da felicidade ou o caminho da nossa felicidade. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, a questão 922, onde se pergunta diretamente, nós vamos abordar um pouquinho mais a fundo, a felicidade de cada um. O que seria a felicidade? Felicidade seria a posse do necessário e a consciência tranquila. A resposta foi essa. Mas como é que a gente chega no valor de posse necessário e o valor de consciência tranquila se a gente não se conhece? Qual é o nosso nível de satisfação? Qual é a nossa consciência tranquila? Isso quem vai dizer para a gente é o autoconhecimento. O autoconhecimento vai ajudar a gente nesse sentido. Ok? Ok até aqui? Então vamos lá, gente. Hoje quem vai ajudar a gente aqui é essa personagem aqui. Alguém sabe o nome dela? Quem falou? Mafalda. Mafalda é uma personagem de cartoon, aparentemente lúdica, aparentemente infantil, mas se vocês tiverem a oportunidade de ler o cartoon Quino, que já está no plano espiritual, ele fazia um humor aparentemente infantil, mas muito profundo e muito elevado. Então, quem não conhece Mafalda, que é quase que um patrimônio argentino, né? É de um cartunista argentino, recomendo que dê uma leitura dos cartoons dela, que são muito provocativos em termos de reflexão. E aqui, olha só esse cartoon aqui, bastante simples, né? Mafalda chega num chaveiro, que já é uma pessoa com alguma experiência, e pergunta, e pede para ele me dar a chave da felicidade. O que o experiente do chaveiro falou? Me dá o modelo que eu faço. E ela sai um pouco frustrada, porque esse modelo não tem, esse modelo é individual.
Então, um cartoon aparentemente infantil e simples, ele é bastante profundo. Certo? Não é à toa que o chaveiro é uma pessoa de mais idade. Tem chaveiros mais novos. Ele colocou uma pessoa de idade, que é para refletir o quê? A experiência. Se você me disser, me dá um modelo, que eu vou dizer um modelo. Eu faço igual. Não há modelo, é individual. E nós temos que buscar esse modelo de forma individualizada. Como é que a gente busca o modelo de forma individualizada? O autoconhecimento é o caminho. Ok? Tamo junto? Bom, referências para hoje. Vamos falar das referências básicas, né? Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. A gente aqui está se propondo a conhecer o Espiritismo. E às vezes a gente procura que livro que eu leio, que livro que eu procuro. Obras básicas, vai para Kardec. Eu já escutei de pessoas, quando eu falei isso, mas Kardec é muito antigo. Aí quando a pessoa fala isso, eu falei, você já leu Kardec? Não. Então leia Kardec, você vai ver que ele é extremamente atual. Extremamente atual. O que ele falou no final do século XIX, colocou no meio do final do século XIX, é extremamente atual para os nossos dias. Então não adianta dizer, é antigo, eu não vou ler, eu quero ler uma coisa mais nova. Leia Kardec. Por exemplo, o Livro dos Espíritos, por exemplo, ele é dividido em 4 partes, certo? 4 partes, 5, se a gente botar a introdução. Introdução gerou uma expansão dela, é o que é o Espiritismo. A parte 1 expandiu para a Gênese, que é outro livro de Kardec. A parte 2 expandiu para o Livro dos Médiuns. A parte 3, que são as leis morais, expandiu para o Evangelho segundo o Espiritismo. E a parte 4, das penas e gozos, né, expandiu para o céu e o inferno. Então, Kardec gastou muito tempo da vida dele, se dedicou muito tempo da vida dele a colocar numa forma didática para a gente entender. Então eu fico até um pouco... Fica triste quando a pessoa fala que Kardec está desatualizado. Não está. Não está. Mais de 5.000 anos atrás. Não falam. Mas em relação a Kardec, tem 150 anos, 160 anos, está desatualizado. Como que está desatualizado? E nós vamos rever esses conceitos hoje aqui. Um pouquinho deles aqui para a gente ver. Então a importância da gente sempre buscar Kardec. Busca Kardec, você vai encontrar um eixo. Aí você pode expandir para outras obras. E Joana de Anjos, que a gente não poderia deixar de ter quando a gente fala de autoconhecimento. Esse livro é um livro fininho. Desse tamanho aqui, ó, né? Nem grosso, nem... É um livro fininho, muito profundo de Joana de Ângeles. A gente tem que ler com vontade de estudar. Não vai ler como romance, tem que ler com vontade de estudar, que ela vai dando dicas, ela vai orientando, é muito bom. Então esses 3 livros aqui, para a gente buscar um autoconhecimento, eu recomendaria. Tá bom? Ok? Tamo junto? Motivei para ler ou não? Então vamos lá, gente. O Cláudio também já falou o terceiro spoiler da noite, então vamos lá. Vamos botar uma música aqui agora, que essa música, para quem conhece, é a música que foi escrita pelo 14 Bis, no Brasil. E essa música ganhou sucesso pela voz de Milton Nascimento. Tá? Eu fui pesquisar sobre essa música, que não me pergunte como chegou no meu ouvido, chegou, bota essa música, botei a música. Mas eu vou pesquisar, porque eu tenho que saber o que essa música está falando. E essa música, o autor, ele fala explicitamente, foi uma música que eu fiz para me autodescobrir, para me autoconhecer. Então, eu acho que essa música muitos senhores já conhecem, é uma música nova. Vamos tentar colocá-la aqui. O som tá ligado lá? Tá ligado? Tá. A vida me fez assim. Tu sofrerás, não sofrerás, eu caçador de mim. Preso a canções,
ter paixões que nunca tiveram fim, ou me encontrar longe do meu lugar. Eu, caçador de mim, nada temer se não o correr da luta, nada fazer se não esquecer o medo, abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Uma curiosidade, alguém não conhecia essa música? Não conhecia? Gostou? Então tá bom. Bom, isso aqui é uma música que foi, você vê pela idade deles e pela fotografia que apareceu ao fundo, eles já estão nessa estrada já há algum tempo, e ela retrata exatamente o autodescobrimento aqui. Podem reparar aqui que a vida me fez assim, eu caçador de mim. Ao mesmo tempo nós estamos nos procurando, ao mesmo tempo nós somos o nosso caçador. E ali tem a passagem que resume bem. Nesse autoconhecimento, a gente não nada a temer senão o correr da luta. Correr da luta significa a nossa fraqueza. Né? Quando a gente é fraco, a gente orce. A gente pica a mula. Nada a fazer senão esquecer o medo. Quer dizer, enfrentar esse autodescobrimento. Abrir o peito numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. A mata escura ali é a sombra, que a gente vai conversar, quem conhece um pouquinho de psicologia sabe o que é a sombra. Então, as armadilhas que a sombra nos traz, a gente vai conversar sobre o que é essa sombra. Ok? Estamos dentro? Aquecido? Então, agora vamos começar o nosso jogo. Bom, como é que é esse relacionamento entre felicidade e autoconhecimento? Como é que Kardec nos trouxe isso? Onde é que está escrito felicidade? A propósito, felicidade é citado mais de 120 vezes
nesse livro de Kardec. Tá? É um assunto bastante importante. Feliz ou felicidade? Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é uma parte do Sermão da Montanha que Jesus nos trouxe, que Kardec utiliza para exemplificar uma lei moral. Tá? O item 18, ele aborda, olha a sequência que ele coloca aqui, a didática dele. Ele fala dos aflitos, daqueles que estão agoniados, com angústia, que estão sofrendo. Ele explica o bem e mal sofrer. Ele nos mostra que o bem e mal sofrer é uma escolha nossa, é a escolha do nosso livre-arbítrio. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, essa é a notícia. Quem não sabe, a gente vai sofrer, passar por alguma fricção para a gente poder melhorar. Então, ele já explica que o bem e mal sofrer é uma decisão individual. Quer sofrer mal? Fica reclamando, não faz nada, deita na rede e fica reclamando. O bem sofrer é quando você pega aquele sofrimento e utiliza ele como uma reeducação. Isso é o bem e mal sofrer. Logo depois, no item 19, ele fala o mal e o remédio. Qual é o mal? Qual é o remédio para o mal? Ele não está jogando as coisas assim em vão. Tem uma sequência. E no item 20, o que ele fala? Não se iludam, a felicidade não é desse mundo. Né? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Então nós vamos buscar essa felicidade relativa de acordo com esses ensinamentos. Ok? Tá? E no Livro dos Espíritos? Aonde que ele aborda a felicidade? Exatamente as primeiras perguntas da última parte, da parte 4, onde ele fala de penas e gozos terrestres. As famosas punições, né? Que Deus não está punindo ninguém. Quem se pune é o caçador de nós mesmos, né? Quem é o caçador de nós mesmos? Somos nós mesmos, né? Questões 920 a 933. Kardec, em 13 questões, ele aborda felicidade e infelicidade relativa. Aquela que eu falei no início, 922, está aqui nesse meio, que o Kardec fala o que seria felicidade, pergunta, e a resposta que os espíritos dão de forma sumarizada seria essa. É a posse do necessário e a consciência tranquila. Eu peço que vocês marquem aqui esse número aqui, 920. É a primeira pergunta da parte 4. Na parte anterior, terminou com que questão? 919. Nada mais é do que como é que eu faço? Kardec pergunta aos espíritos, olha só, a última pergunta da parte anterior, que é a parte das leis morais. Kardec pergunta qual o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. Quando a gente é arrastado por uma coisa ruim, uma coisa mal, a gente vai sofrer, a gente vai ter infelicidade. Natural. Concordam? É natural. Questão 919, antes de falar de felicidade, ele já dá essa pergunta: como é que eu faço? Olha a resposta curta e grossa dos espíritos. Diretamente para a gente aqui. Parece que a gente não escuta. Há muito tempo atrás, já falaram muito tempo atrás, para ser mais preciso, há mais de 700 anos antes de Cristo. Isso já era dito pelos gregos, está no templo de Apolo, na ilha de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Ponto, não falou mais nada. Bom, em posse disso, o que eu faço? Eu tenho que me conhecer, né? Vamos perguntar para a Mafalda aqui. O que seria esse autoconhecimento? Vamos lá, Mafalda. Olha aqui, mais um cartoon do Quino. Quino, Mafalda chega para o amigo dela e fala que achou um livro muito bom, muito interessante, Conhece-te a ti mesmo. O amigo dela pega, sacode e reclama que não veio nenhum espelho. Porque a nossa visão de autoconhecimento é uma visão externa. A gente acha que olhou no espelho, estou ficando com o cabelo branco, estou ficando com uma ruga aqui, uma barriga ali. Isso não é autoconhecimento. Isso aí é conhecimento da sua fisionomia. O autoconhecimento é de dentro, não é externo.
Então, Mafalda, em 4 quadrinhos aqui, repara só quanto profundo o Quino colocou esse tema de uma forma tão simples. Genial isso aqui, né? Então, vamos lá. Mafalda fica frustrada. Porque a gente passa por problemas. A gente passa por alguma crise de infelicidade. E Mafalda se pergunta, justo a mim, me coube ser eu? Sim, porque é individual. É de cada um. Né? É de cada um isso aqui, não é de mais ninguém. Então você se coube a ser você. Ponto, fim. O que é o autoconhecimento, afinal? É o conhecimento que nós temos sobre si mesmo, interno. Não estou falando da aparência física. É uma investigação individual. Nós é que temos que buscar isso dentro da gente, que vai identificar o que a gente é marcante, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, inclinações, padrões, egoísmo, orgulho, inveja. Por aí vai, a gente vai identificando isso na gente. Entendimento pleno dos nossos atos. Quando a gente faz alguma coisa, tudo que a gente faz na vida tem uma consequência. Quando a gente entende a consequência, a gente pode saber o que o nosso ato fez. Então, isso aqui, resumidamente, o que é o autoconhecimento? Não estou dizendo como é que a gente vai fazer o autoconhecimento. O que seria o autoconhecimento? E o que não é o autoconhecimento? O que não é? Primeiramente, não é se adequar pelo sentimento dos outros. Isso aí é o quê? Porque quando a gente se ajeita pelo sentimento dos outros. Isso não é autoconhecimento. Isso aí é aquele vai com as outras. Vai com as outras. Né? Então não é isso. Isso não é autoconhecimento. Principalmente se a gente fosse adequar pelo esforço do outro. Aí é coisa de quem não quer trabalhar. Então é outra coisa. Não é autoconhecimento. Outra coisa que é importante. Se a gente quiser saber um pouquinho de nós, pergunte ao nosso inimigo. Isso é uma frase até popular. Mais ou menos, né? O nosso inimigo vai pegar o nosso lado bem ruim mesmo para poder enaltecer aquilo. Então a gente não pode ir cegamente pela opinião dos outros. Tem uma fábula que é da corrida dos sapinhos no pau de sebo. Já ouviram essa fábula? Não? Já ouviu? Então, pau de sebo, aquilo que agora é a festa junina, a gente costuma ver no Brasil, né? Em homenagem a São João. Alguma parte aqui, uma historinha à parte aqui. Por que tem o pau de sebo e por que tem fogueira em São João? Alguém sabe dizer? Por que a festa de São João é em junho? De quem? De quem? Nascimento de quem? Qual João? Batista ou evangelista? Perfeito. Nascimento de São João Batista se deu, pela tradição católica, se deu 6 meses antes do Cristo. Se a gente colocou a data do nascimento de Cristo em 24 de dezembro, então São João Batista nasceu em junho, 24 de junho, dia de São João. Faz sentido? Beleza. Então, Isabel, que é a mãe de São João Batista, era prima ou era parente de Maria de Nazaré. Elas eram muito amigas. Ela era muito mais velha, teve dificuldade de engravidar. Isabel. Quando ela engravidou, ficaram muito felizes, só que elas moravam um pouco afastadas. E Maria pediu para quando nascesse, como Maria já estava grávida de Jesus, ela pediu para quando nascesse, se fosse de noite, acende uma fogueira, se fosse de dia, levantava uma trave. Diz a história que São João Batista nasceu exatamente no final da tarde. Então, na dúvida, Isabel levantou a trave e botou a fogueira. Então, por isso nós temos a fogueira e a trave nas festas de São João. Ok? Então, cultura de rádio-relógio. Para quem lembra da rádio-relógio. Bom, então, lá nas festas nós temos o pau de sebo, né? O pessoal vai escalar, pegar um prêmio lá em cima. Então, os sapinhos estavam lá e os animais todos em volta, vendo os sapinhos subindo. E os sapinhos subindo e iam caindo. E o pessoal vibrando, né? Torcendo para cair. Vai cair, não vai conseguir, vai cair, não vai conseguir. E só um chegou lá em cima. Pegou o prêmio. No que ele desceu, ele foi entrevistado pelo Galo, que era o repórter da cidade.
E o galo chegou para ele e falou, poxa, como é que você conseguiu isso? O sapinho falou, o quê? Como é que você conseguiu isso? Fala mais alto que eu sou surdo. Então ele chegou lá em cima porque ele não ficou escutando os outros torcendo contra ele. Então nós temos que tomar a posição do que os outros falam para a gente, mas não cegamente. Ok? E outra coisa que também é muito importante. O autoconhecimento não é a gente fazer atos e atitudes com intenção egóica, o que significa sair bem na fita, sair bem no Facebook, sair bem no Instagram. Isso não é autoconhecimento, isso é uma atitude egóica que vai enfatizar, por acaso, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Ok? Ficou claro aqui o que é autoconhecimento e o que não é autoconhecimento? Estamos juntos? Então vamos lá. Isso aqui é um exemplo muito interessante, inveja. Aqui ninguém tem inveja, estamos falando para um grupo seleto. Isso aqui não existe aqui, mas vamos lá. Hipoteticamente, se aqui inveja, para quem não sabe, é aquela a gente achar que o do outro, a grama do outro é melhor que a nossa. Isso foi num livro, não é um livro espírita, é um livro que foi publicado por Zuenir Ventura, onde foi feita uma pesquisa pelo IBOP em 2006. Né? A grande maioria também não era nascida nessa época, então vamos contar um pouquinho nessa história. Em 2006, a grande maioria não era nascida nessa época. Não. Entendeu? Então foram entrevistados 2.000 brasileiros nessa pesquisa, bastante gente. Vocês veem que 73% conheciam o que era inveja. E, por acaso, a inveja desses 7 pecados capitais da tradição era o mais conhecido, era a inveja. Não, todo mundo sabia o que era inveja. 84%, olha que número alto. 84% disse que nunca sentiu inveja. Sendo que 75% disse que alguém estava invejando ele. Quer dizer, o número não está batendo. O número não bate. Tem alguma coisa errada aqui, não tem? Primeira lição disso aqui é isso aqui. Já dizia Renato Russo. Mentir para si mesmo é a pior mentira. O autoconhecimento vai exatamente trabalhar. Não adianta mentir para você. Você é o caçador de você. Você está do teu lado o dia inteiro. Como é que você vai mentir para você? Não tem como. Mentir para si mesmo é a pior mentira. Certo? Na prática, lembram do 920, eu falei da 919? Kardec não ficou satisfeito. Ele virou para os espíritos e falou, pô, espírito, bacana, né? Falou tudo, conhece a ti mesmo. E aí? Como é que eu faço isso na prática? Me diz aí. Está me dando a dica, mas não está falando o troço, mas não está dizendo a dica. Ele perguntou, de forma polida e educada, né? Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, né? Conhece a ti mesmo. Mas a dificuldade está exatamente em saber como é que faz isso. Você está me dizendo o que é para fazer, mas não diz como é que faz. Qual é o que é o meio para chegar a isso? E ninguém menos que Santo Agostinho veio nos dar essa dica. Né? Olha o que Santo Agostinho fala. Fazer o que eu fazia quando vivia na Terra, ao fim do dia. Primeiro ponto aqui. Não é no Réveillon, quando a gente põe aquela lista de promessa, né? Não é na semana, não é no dia do aniversário, é ao final de todo dia. Ele interrogava a própria consciência e revisava tudo que ele fez, principalmente contra os outros. Certo? E verificava se aquilo que ele fez a outro, se aquele outro fizesse para você, como é que você ia se sentir? Então você faz uma repassada. Eu acho que a nossa memória não é tão ruim que eu não consiga lembrar o que a gente fez no dia. Santo Agostinho deu a dica. E pergunta ainda mais, olha só que coisa interessante. Se a gente desencarnasse hoje, né, se Deus me chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém? Olha que coisa profunda. Ia ser grande. Ia ser grande. Será que... Quer ver uma pergunta básica também? O seu celular. A gente desencarnou. Seu celular. E aí? Ainda bem que tem código. Isso aí se quebra, né? Estou falando, é isso que a gente tem que pensar. Isso é o autoconhecimento. Isso é o autoconhecimento.
Agora, o autoconhecimento, ele é um exercício. Ele não é, hoje eu me conheci, hoje eu sou assim. Não, é um autoconhecimento longo até de várias encarnações, se bobear. Né? Então, é um processo contínuo. É um processo que vai exercício. Tem que exercitar todo dia. Né? Que é que Santo Agostinho sugeriu para a gente. O que seria esse processo contínuo? Vamos fazer aqui o processo contínuo. A maioria das pessoas, né, a nossa humanidade, ela é o que a gente chama em inglês de process oriented, orientado ao processo. Por que a gente é orientado ao processo? Porque nós somos muito indisciplinados. Se a gente não tem um processo a seguir, a gente vai ser indisciplinado. Então a gente acaba criando o próprio processo. O processo de acordar cedo para ir trabalhar, vai escovar o dente, vai tomar café, não sei o que, vai sair. A gente está criando o nosso processo, para a gente ser disciplinado. Então esse autoconhecimento é um processo contínuo. Primeira coisa é a análise. O que é a análise? Análise é uma identificação íntima das nossas atitudes e sentimentos. Mergulha dentro de você, vê o que você fez e o que você sente. Coletou essa informação, só coleta a informação. Depois a gente faz o quê? Uma avaliação. Essa avaliação a gente faz uma reflexão, certo? Lei de causa e efeito. O que eu estou sentindo, qual foi a causa, o que aquilo gerou. Faz uma avaliação adulta disso aí. E a gente acaba entendendo o que é o nosso sofrimento. E vai fazer opção sobre o bem e mal sofrer. Tá? Terceiro passo disso aqui é ação. Não adianta você fazer análise, avaliar e não agir. Não vai funcionar. O que seria a ação? Executa a correção. Se aquela correção não é possível de ser executada, aceita. Se resigna. Pede a Deus. Força, ora. Tem várias formas. Não pode ficar parado. Tem que se mexer. Executa ou aceita. Certo? Isso é um ciclo. Quer ver como é que guarda esse ciclo na cabeça? Quando a gente vai no médico, a gente chega no médico, estou com dor no joelho. Então, quer dizer, ali é o nosso conhecimento, estou com dor no joelho. O médico vai chegar para a gente e mandar fazer uma análise. Você vai no laboratório, vai tirar raio-x, vai tirar ultrassonografia, MRI, o que seja, para coletar as informações. O médico vem e faz a avaliação. Você está com isso, seu caso é cirúrgico. Vai a ação. A ação é cirurgia, mas eu não posso operar. Então aceita. Aceita seu joelho como sendo um joelho ruim. E vai em frente. Entendeu? Então isso aqui é um processo natural. O médico faz isso aqui com a gente. E a gente não pode fazer com a gente mesmo? Isso aqui? Pode. Complicado isso aqui? Não. Só lembra do médico que você não vai esquecer do ciclo. Agora tem que ser o ciclo completo. Muitas vezes a gente só faz o primeiro. Só faz o primeiro e quer que funcione. Como que vai funcionar? Porque isso aqui é um ciclo. É um ciclo, é um ciclo, é um ciclo. Quantas vezes forem necessários. Ok? Faz sentido? Tá lógico isso aqui? Beleza. Joana de Ângeles. Capítulo 111 do Vida Feliz. O livrinho que Cláudio leu pra gente aqui. Olha o que Joana de Ângeles nos traz aqui. Faze um exame de consciência quando possas e quantas vezes te seja viável. Não botou limite, vai fazendo. Olha só essa segunda frase aqui dentro desse texto. Muitas queixas e reclamações desapareceriam se o descontente analisasse melhor o próprio conhecimento, que é o próprio comportamento, que é o autoconhecimento. Esse é para botar no dia de manhã, quando acordar. Do banheiro, quando acorda. Muitas queixas e reclamações desapareciam, analisasse melhor o próprio comportamento. Tenha coragem de examinar-te com mais severidade, caçador de mim, rememorando atitudes e palavras. Ao descobrir erros, a gente sabe avaliar um erro nosso.
Apressa-te em corrigi-los. Busca aquele a quem magoaste e recompõe a situação. Não persevere em erro, seja qual for a justificação. Joana de Ângeles sempre direto ao ponto. Aqui. Às vezes dói, às vezes dá na boca do estômago, mas é assim mesmo. Não quer a chave da felicidade? Não quer procurar a tua felicidade? Vamos lá, está dando a dica. Se você vai seguir é livre-arbítrio. Então vamos lá, vamos fazer um checklist agora, já que a gente está se aproximando do final. Checklist, né? O primeiro, todo mundo aqui já entendeu que é um processo individual, contínuo e de longo prazo. O que significa o quê? Persistência. Todo dia, pensa. A gente não vai dormir? Antes de dormir, faz não toma banho todo dia, presumo eu. Então, na hora do banho, pensa o que fez. Né? Vários momentos para a gente fazer isso. Então, tudo bem aqui, é um processo individual. Não adianta eu terceirizar isso aqui. Pedir para o marido ou para a esposa, faz para mim meu autoconhecimento, me diz como é que eu sou. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Como Joana disse, avaliar nossos erros cometidos. Olha que coisa interessante. Pois pode ser uma exposição de características próprias ainda não conhecidas. Ou relutantes em se aceitar. Relutantes em se aceitar. Às vezes a gente está insistindo naquele troço, o problema é a gente, o problema somos nós, e a gente não consegue ver isso. O autoconhecimento vai ajudar nesse sentido. Essa aqui não menos importante. Quem de nós teria a condição de responder prontamente se o Cristo tivesse à nossa frente e perguntasse direto para a gente, o que queres que eu te faça? Não vai pedir um carro novo, não vai pedir nada externo. O namorado, a namorada não pede isso, não. Uma coisa para dentro nossa. O que você quer para você? Quem de nós aqui teria a condição de prontamente responder igual o cego Bartimeu respondeu para ele? O cego Bartimeu respondeu, eu quero ver. Eu quero ver. Quem de nós aqui teria essa resposta pronta na língua? Alguém tem? Porque, tem? Então, bom. Você tem saúde hoje? Tudo bem, mas então, olha só. Queres que eu te faça saúde para algum motivo, que você quer fazer alguma coisa com essa saúde. Certo? Então você tem alguma coisa a mais que você quer fazer, que talvez a saúde esteja dificultando. Isso aí é um exemplo. Mas para que você quer essa saúde? Essa é a pergunta que vem além. Você quer saúde para quê? Para eu fazer alguma coisa além do que eu preciso fazer. Então é o autoconhecimento que vai dizer essa força para você. E no caso dele, e no caso da mulher hemorroíça, quem curou foi a fé. Ele virou, eu não te curei, quem curou foi você. A tua fé te curou. Porque você foi no teu autoconhecimento e viu o que você precisava. Então, saúde é isso. Quando você está buscando aquela fé, aquela força interior, que é muito poderosa, você consegue. Não é assim? Ok, gente? Mais uma para o exercício. Checklist. Vamos ver agora. Esse livro também aqui é muito bom. Quem tiver a condição de comprar e de ler. Esse livro, quem não teve a chance, é excelente esse livro. Espelhos da Alma, escrito por vários psicólogos espíritas e Joana de Ângeles. É um livro, esse acho que é de 2020, é um livro novo até, bastante novo. Tem Kindle, tem tudo, você pode baixar na Amazon, é muito bom. No capítulo 4, ele pega exatamente essa filosofia de Carl Jung. O que o autoconhecimento exige de nós? São 3 coisinhas aqui. Uma é coragem. Muitas vezes a gente começa a se descobrir e fala, não, isso aqui eu não tenho coragem de assumir isso aqui para mim. Então a gente tem que ter coragem para duvidar do que achávamos que éramos. A nosso orgulho põe de lado, você não é nada disso, você é menos. Então você agora se coloca na sua posição. Coragem para enfrentar isso. Persistência. Que é uma estrada que a gente não sabe. Quando a gente vai se descobrindo, a gente não sabe o que vai dar. Pode aparecer coisa que a gente não imaginava que a gente era assim. E a gente vai ter que ter
persistência para continuar nessa estrada. E o terceiro é humildade. Lembra que eu falei da sombra? Então, a sombra, a gente tem que arrumar um jeito de reconciliar com ela. E a sombra a gente consegue achar muitas vezes é o que a gente enxerga no outro. A gente enxerga no outro aquela sombra e, na realidade, somos nós que estamos expondo aquela profundeza nossa. Então, nós temos que ter humildade para encontrar a nossa sombra. Reconhecer aonde está o nosso problema. Muitas vezes isso aí não é fácil de fazer, né? Mas requer um esforço próprio. Não é impossível, requer esforço próprio. Ok? Checklist marcado? Checklist? Então vamos lá. Conclusão então, gente. Joana, no autodescobrimento. A necessidade, portanto, do autodescobrimento e uma panorâmica racional. Isso é que é a beleza do Espiritismo. O Espiritismo nos chama a essa racionalidade. O Espiritismo não nos impõe nada que não seja racional. A gente pensa, por isso que a gente tanto fala aqui para estudar. Estuda, porque ele racionaliza. A gente passa a entender melhor as coisas. Torna-se inadiável. Semana que vem eu começo, ano que vem eu faço. Não, é inadiável. A fim de favorecer a recuperação quando em estado de desarmonia, ou o crescimento se portador de valores intrínsecos latentes. Então o autoconhecimento vai ajudar a gente a melhorar uma desarmonia e também vai valorizar aqueles virtudes que nós já temos latentes. Não é só o lado ruim, é o lado bom, claro. Ok aqui? Portanto, gente, a boa notícia é que o autoconhecimento depende da gente, esforço próprio. Não adianta contar, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo eu faço. Não, é a gente. Pode começar a hora que for. E outra coisa aqui importante. A chave da felicidade que a gente falou lá no início está dentro de nós mesmos. Basta a gente acessar por esforço próprio. A gente vai acessar com esforço nosso, né? A nossa fé vai buscar ele lá dentro. A nossa conduta vai buscar lá dentro. Não é pedir para o outro. É lógico, uma terapia sempre suporta, sempre vai ajudar. Mas, no fundo, o esforço é nosso, não é do psicoterapeuta. O psicoterapeuta vai orientar os caminhos para isso. Ok? O autoconhecimento está conectado com os níveis de consciência? Essa é uma pergunta para dar uma rasteira, não é não? Eu não sou psicólogo. O que você define como nível de consciência? Ela perguntou se o autoconhecimento está alinhado com os níveis de consciência. Acordado dormindo. Boa pergunta. Não sei. Eu vejo o autoconhecimento como uma busca mesmo interior. A gente entender a nossa fraqueza. Tem, às vezes, muitas vezes, Uhum. inclusive às vezes, a gente pensa que as pessoas mais velhas, elas se conhecem mais, Será? teoricamente. E aí, Será? Estudando espiritismo, que elas estão em outro nível. Eu não vejo essa relação, né? Eu não vejo essa relação assim, não. Tem muita gente até com idade, com experiência, que não se conhece. Como a gente vai achar, às vezes, uma criança, até um adolescente que pode se conhecer. Eu não relacionaria isso, não. Eu relacionaria muito aquela busca interior, a gente ter consciência do que a gente faz, e aquela consciência do que a gente faz, quais são as consequências. Porque a consequência é o efeito, lei de causa e efeito. Se teve um efeito, teve uma causa. O que foi essa causa? Foi meu egoísmo, foi meu orgulho, foi minha vaidade, foi minha inveja. Todos esses que a gente sabe que a gente ainda tem muito aqui, né? Porque é um mundo ainda de provas e expiações. Eu não vejo esse relacionamento, mas essa pergunta, o Marlon vai estar aqui em 2 semanas, está aí uma boa pergunta para você fazer para o Marlon, que vai abordar o autoconhecimento através de um PhD em psicologia. Concorda? Talvez ela queira falar que o autoconhecimento está ligado diretamente com o seu grau de evolução. Também acho, de conhecimento. Agora entendi. O nível de conhecimento pode ser que sim, pode ser que não.
de consciência do seu espírito, como espírito. Não como um encarnado, mas como um espírito imortal. Aí eu concordo com você, aí tem a ver. Porque à medida que você vai se autoconhecendo, você vai evoluindo, óbvio. Isso é uma consequência natural do autoconhecimento. Evoluindo espiritualmente, tá? Porque tem várias formas de evolução que podem ser consideradas aí, né? Eu não vou nem falar quais, mas tem gente que aborda isso aí. Tá bom? Obrigado, meu xará. Alguma dúvida aqui então, gente? Até aqui? Tá lógico? Todo mundo agora aqui. Mas fica aí o convite para daqui a 2 semanas vamos estar com a presença do Marlon aqui, que conhece muito autoconhecimento. Então, gente, vamos lá, para a gente já não adiantar da hora. Muito bacana que o Joana Dias também nos traz aqui. Apesar dessas todas as pancadas que a gente leva, a felicidade é possível sim. Tá? Apesar de não ser desse mundo, ela é possível. Crê na realidade e trabalha com afinco para consegui-la. Esforço próprio. Não coloque nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones. Não coloque a felicidade nos outros, externa. A felicidade tem que vir de dentro. Eu já contei aqui uma vez o caso de uma... Eu morava no Rio de Janeiro, próximo à praia, e tinha um que era tetraplégico que ia para a praia. Uma cama. Os amigos dele colocavam ele botavam um plástico, faziam um buraco, botavam um plástico, carregavam ele para dentro daquela piscina que fazia na praia. Eu olhava para aquilo e ele estava numa felicidade. Eu não conseguia, como é que ele pode ser feliz assim? E ele era feliz naquele momento. Eu não tinha a menor noção de espiritismo, não conhecia nada. Hoje eu já entendo a felicidade dele. Por causa disso aqui, ó. A felicidade é um estado íntimo, defluente do bem-estar que a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Mesmo que te faltem dinheiro, posição social de relevo e saúde, podes ser feliz vivendo com resignação e confiança em Deus. Joana de Ângeles, capítulo 43 do Vida Feliz. Ok? Eu acho que isso aqui é um fecho, mas para dar um plus aqui, eu vou trazer aqui uma música cantada quase que a capela, e eu peço para vocês botarem atenção em 2 passagens dessa música. Tá? Eu tenho certeza que essas músicas aqui 100% conhece. 100% conhece. Aqui, com certeza. O som tá ligado aí atrás? Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor, será? Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor, será? Mas isso não impede que eu repita.
Então, gente, é não ter a vergonha de ser feliz, né? E a beleza de ser um eterno aprendiz. Isso é que a gente tem que jogar a mão para o céu, que a gente aprende a cada dia. A cada dia a gente aprende, seja com o nosso erro, a gente vai aprendendo. E essa é a beleza da coisa. Dá para ser feliz? Dá. Tá bom? Muita paz a todos aí. Obrigado, hein?